Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de YPOcast, um podcast em parceria com a Exame. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui solo em entrevista com Raul Rosenthal. Raul Rosenthal, ele é sócio fundador da M2 Participações e trabalha na área de reestruturações, interim management, fusões, aquisições e participações. Raul tem uma história fantástica. Ele trabalhou em vários setores, varejo e financeiro. Ele exerceu funções no grupo financeiro Bozano Simonsen como presidente das empresas de leasing, financeira, seguradora e do cartão de crédito. Foi presidente da TVA e da DirecTV. Por 12 anos, presidente da American Express na América Latina, incluindo cartões de crédito, traveler checks, viagens e banco. Ele é membro do Conselho de Administração do Banco Sofisa, Eldorado Brasil Celulose e FBH, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Ele participou do conselho de diversas empresas e está no YPO conosco há mais de 40 anos. Então, bem-vindo, Raul. É um prazer estar com você hoje aqui conosco no YPOcast. Obrigado, Rosana. O prazer é todo meu. É mais uma lenda que a gente traz aqui para o nosso podcast. Bom, começa contando um pouco essa longa trajetória para todos os nossos ouvintes, Raul. Como é que tudo começou? Quais são suas origens, né? Qual é a sua formação familiar e os seus valores? Eu sou nascido em Santos, né? E meu pai era professor de ginásio. Hoje em dia já não existe nem mais ginásio, né? E tinha um comércio em Santos. E minha mãe era judia. Então eu sou judeu, porque minha mãe é judia, eu sou judeu. Filho Rosenthal. De mãe judia, Rosenthal. É da minha mãe. E o seu pai é o quê? Meu nome inteiro é Raul Rosenthal Ladeira de Matos, mas eu acho que por questões de fonética, Raul Rosenthal, como soa mais fácil... É um nome artístico. É um nome artístico. Desde criança, todo mundo me chama de Raul Rosenthal. E, como com mãe judia, só tinha uma coisa a ser feita, estudar, 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 né? Era a expectativa de sucesso era você ser bom aluno e seguir alguma carreira que os estudos te proporcionassem. Meu pai já tinha uma vida assim, ele era católico, e naquela época, né, um católico casar com uma judia, os pais de uma judia aceitarem, meu avô era meio revolucionário. Teve 9 filhos, dos 9, na época de 1940, os 9, 7 casaram com não-judeus. Então isso na colônia era um negócio que não era muito comum. Desculpa. Então eu tive essa formação. E meu pai era professor de português. Na escola e tinha o comércio, né? Então eu tive essa formação de estudar, de ler, de aprender. E quando eu fiz 17 anos, né, aí eu saí de Santos, eu vim estudar em São Paulo, eu fiz engenharia. Eu digo que eu sou engenheiro por descuido, né? Porque como engenheiro eu sou engenheiro industrial de produção, eu exerci 1 ano na Laminação Nacional de Metais. Achei aquilo um horror ser engenheiro em fábrica, né? Não tinha meu jeitão. E na época, os engenheiros, como sabiam somar, dividir, multiplicar e subtrair, o mercado financeiro começou a absorvê-los, porque eles sabiam fazer, na época dizia, faziam bem conta e tal. E aí apareceu uma oportunidade, eu fui para o Citibank, aqui em São Paulo. E daí para frente eu segui minha carreira sendo no mercado financeiro, varejo, e como eu tinha essa cultura de estudar, embora eu tivesse no Citi, que fosse um belo emprego na época, eu ficava com aquilo na cabeça que não era suficiente eu ser engenheiro. Aí eu fui e fiz um mestrado na COP, no Rio de Janeiro. E aí eu fiz um PhD na Inglaterra, na área de simulações financeiras, modelagem. E na época, muito pouca gente ia fazer doutorado fora, PhD. Eu vi aqui até no seu currículo, mas eu vi que era PhD em produção, engenharia de produção. Eu achei que fosse até que você tinha se forjado como engenheiro mesmo. Não. Depois do primeiro ano como engenheiro, eu desisti definitivamente.
E aí eu fui nessa área de modelagem financeira, eu fui o cara que trouxe o primeiro modelo de credit scoring para o Brasil, com a Fair Isaac, Olha no só. Unibanco. Então eu passei a ter uma carreira dupla, né? Uma carreira acadêmica, que eu sempre gostei e continuo gostando, e uma carreira profissional de mercado, né? E quando eu voltei para o Brasil, em 1980, na época as pessoas voltavam, né, todo mundo, porque o Brasil tinha grandes expectativas. Tá? E eu voltei feliz, eu já era casado, voltei para o Brasil e fui trabalhar no Unibanco. Mas eu me lembro, a gente brinca, né? Felizmente, a gente brinca positivamente. Tudo que eu tinha casado quando cheguei no Brasil era uma economia de $10 mil, era meu patrimônio de Sônia. Tudo, tudo. Depois do PhD. Depois, porque meus pais não tinham condições, né? E eu consegui, na época, 2 bolsas lá fora. Então, para mim, era um privilégio. Eu vivia de 2 bolsas, vivia... Aí, voltando, eu fui trabalhar no Unibanco. E um primo da minha mãe, mais velho, Mário Rosenthal, que me ajudou muito, me arrumou para dar aula na GV. Aí eu fiz um pequeno concurso e passei a ser professor da GV. Então, eu trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite na GV, para melhorar a renda. Aí passaram-se uns 2, 3 anos, eu continuei no Unibanco, fui super bem no Unibanco e tal. Eu adorava, aprendi muito, foi uma escola espetacular para mim. E uma pessoa também que me ajudou muito, que hoje é um grande amigo, foi o Israel Weinborn, que depois acabou sendo presidente do banco e tal. E passados uns 2, 3 anos, esse primo da minha mãe, o Mário Rosenthal, liga para mim um dia e fala assim, olha, ele era muito, quando ele ficava bravo, o tom de voz dele era assim, Raulzinho, nós precisamos fazer alguma coisa. Assim, quando ele estava bravo, esse era o tom de voz. Ele me liga e fala assim, olha, ele era professor, ele era formado no ITA tal, e também tinha uma carreira acadêmica por prazer. E ele estava mudando para os Estados Unidos, que a mulher dele ia fazer um doutorado, a Cláudia. Aí ele falou, olha, eu estou saindo da USP, da Faculdade de Economia da FEA, e já armaram tudo para uns caras ganharem o concurso. Você não quer fazer o concurso? Porque com a tua titularidade, com os trabalhos que você tem publicado, tal, PhD, você vai ganhar o concurso e nós vamos estragar a brincadeira deles. Eu falei, mas Mário, ele falou, não, é rápido, o concurso é depois da manhã. Eu falei, eu tenho que juntar tudo isso. To make a long story short, fiz o concurso, virei professor da USP. Transição para o mercado financeiro. Minha época era do Montorinho, do Delfim, eles eram mais velhos e tinha aquele grupo que ficava ali transitando em torno deles. Sim, se dava aula na economia. Eu fiz administração. Aí eu fiquei lá uns anos tal, e aí, passado alguns anos que eu estava no Unibanco, um dia um ex-chefe meu do sítio, o Miguel Cohen, me liga e fala assim, olha, ele estava na American Express, ele me liga e fala assim, olha, vai vir aqui um cara que eu queria que você conversasse com ele. Eu falei, tá legal. Eu falei, dia tal, de manhã, 8 horas, vem tomar um café. Aí eu pensei, né? Vinha muito estrangeiro para cá e queria uma opinião de quem trabalhasse em banco, como era o Brasil e tal. Aí eu fui tomar café. Sento eu, o Miguel e ele, esse americano. 5 minutos depois o Miguel vai embora e fala assim, depois a gente se fala. Isso era 8h30 da manhã. Quando eram 11 horas, eu conversava com o cara, Bernie Hamilton. Aí eu falei, olha, você vai me desculpar, eu tenho que voltar para o trabalho, se aquilo. Ele falou, olha, se um dia você quiser trabalhar com a gente na American Express, me avisa que eu gostaria que você fosse nos conhecer em Nova York. Eu falei, olha, muito obrigado, fiquei lisonjeado e tal, né? Saí de lá, entrei no carro, liguei para a Sony e falei assim, olha, eu recebi um convite para ir para Nova York. Vamos passear em Nova York por conta da American Express, né? Legal, vamos. Fui e fiquei 12 anos. Em Nova York. Não, fiquei 12 anos com a American Express. O passeio aqui rendeu. No Brasil, Nova York, Miami, Buenos Aires, tá? E aí comecei a trabalhar na American Express. Foi uma carreira super satisfatória para mim, né? Aprendi muito, uma escola espetacular, porque a gente tinha a maior empresa de varejo do mundo, que era o cartão, tinha banco, pouca gente sabe, maior empresa de viagens do mundo, por causa do corporate card. Então você mexia com tudo.
E era uma escola, era uma escola. Não, e o pessoal até hoje comenta muito sobre os serviços de concierge, né? Não, A atenção ao consumidor é ainda, mas antes parece que até se sobressaía. Não, e as pessoas não têm ideia da quantidade de informações de varejo que você tem. Então, você conhece o varejo profundamente. E aquelas modelagens e tal. Aí eu estava aqui já uns 3, 4 anos aqui no Brasil, tal, era presidente da American Express. Não, eu era presidente. Aí a American Express resolveu fazer uma experiência de cartão de crédito rotativo. E escolheu o Brasil e me escolheu para testar no mundo inteiro. Aí eu fiz, nós lançamos aqui, foi sucesso. O que é o cartão de crédito rotativo? O American Express, quando chega o vencimento, você paga a fatura integral. Sim. O cartão de crédito rotativo que Visa, Mastercard, quando você chega o vencimento, você tem um pagamento mínimo, 15%, 20%, pode financiar o resto. A American Express você não financia. Então, a American Express entrou nesse outro segmento. Aí passa um tempo, eu tinha um chefe que era um cubano-americano, que ficava baseado em Coral Gables. Aí uma noite, uma segunda-feira, ele me liga, e eu estava até saindo para ir no cinema, ele me liga e fala assim, escuta, o que você vai fazer amanhã? Aí eu brincando, falei, olha, você é meu chefe, o que eu vou dizer? Vou trabalhar, né? Você vai dizer que eu vou dizer para você que eu vou ficar em casa? Aí ele riu, brincou e tal, e falou assim, olha, faz o seguinte, dá para você ir para Buenos Aires amanhã? Falei, dá. Ele falou, não, vai, que eu queria conversar com você, eu também vou estar lá, eu estou saindo hoje daqui de Miami, então a gente conversa. Tá, fui, fiquei 3 anos e meio. Cada vez que você faz uma viagem, você fica bastante tempo. Pelo menos não é monótono, né? A vida não foi monótona. Aí fiquei lá, passei lá uns 15 dias, voltei, Sônia, né? Aí eu já tinha os 2 filhos, o Marcelo e o Maurício. Falei, olha, estamos de mudança, vamos embora. E pequenos eles. E aí eles começaram, já estudavam escola americana, né? Porque aí você não perde ano. Toda vez que tem as mudanças, você espera o meio do ano ou o fim do ano, os semestres, né? E aí eles continuam normal. Aí fomos, adoramos. E aí tem coisas interessantes, né? Porque o IPO me ajudou muito. Você chega num local desse, você é membro do IPO, você já tem um relacionamento. Pessoas não te questionam mais quem você é, quem não é. Então você já era membro aqui antes? Já era membro aqui, já era. Para Buenos Aires. Quem me levou para o IPO foram 2 pessoas, o Flávio Correia e o Paulo Vilares. E foi na casa do Dadá do Campelo que eu fui jantar para as pessoas verem se eu sabia me comportar, não sabia. Naquela época tinha essas coisas, né? E, inclusive, quando nós chegamos na Argentina, tinha um grupo que era o Maurício Macri, que depois virou presidente. Então foi ótimo, minha vida na Argentina foi maravilhosa. Pô, eu adorava morar lá. Tanto que uns 3 anos depois, 3 anos e meio, 4, eu fui transferido de volta para o Brasil, porque queriam que eu assumisse o Brasil, a parte hispânica dos Estados Unidos. Na realidade, queriam que eu fosse para os Estados Unidos. Mas aí os meninos já tinham dificuldade, porque já eram maiorzinhos e tal. Aí eu consegui ficar aqui no Brasil mais uns anos. Aí começou aquela história, não, agora você tem que vir para os Estados Unidos, tem que vir para os Estados Unidos. Aí os meninos estavam numa idade tal que eu falei, não vai dar. Aí tentei protelar o máximo possível, mas não funcionou muito. Aí eu tinha ficado amigo do Roberto Tivita, quando ele foi para a Argentina. A gente conversou, também foi meu chefe, então compartilhamos algumas histórias aí do Roberto. É uma pessoa maravilhosa, essa é uma das pessoas que me ajudou muito, que inclusive foi o fundador da Exame e tudo. E eu fui ele me convidou, eu fui trabalhar para tocar TVA e DirecTV. E eu tenho histórias maravilhosas com o Roberto, né? Porque a cultura do Roberto Tivita era conteúdo. E o negócio de televisão a cabo e televisão satelital é investimento absurdo. Capital intensivo. É capital intensivo absurdo. Muito. E eu falava para ele, Roberto, esse não é teu negócio, esse não é teu negócio. Eu falava, aí um dia eu cheguei para ele, fui lá, levei um estudo todo, falei, Roberto, nós temos que vender esse negócio. Aí ele virou para mim e falou assim, Raulzinho, eu não consigo sair nem das minhas ex-mulheres, você quer que eu venda meus negócios? E ficamos muito, muito amigos. E aí, numa das tentativas de venda, eu falei para ele, fomos visitar o Bozano. Resumindo, não vendemos para o Bozano, mas eu saí depois, eu tinha avisado que ia sair, porque eu não acreditava no negócio, e continuamos super amigos depois que eu saí. Aí ele, passado umas 2, 3 semanas depois que eu tinha saído, o Júlio Bozano e o pessoal do Bozano me convidou para ir para o Bozano.
Aí fui para o Bozano e na época foi um espetáculo, né? Porque era o rei das privatizações. Privatizamos de tudo, desde Embraer, que é a mais notória, era o rei da siderurgia sem nunca ter entrado numa siderúrgica. Então foi espetacular, foi uma experiência espetacular. E nós nos divertimos muito nessas operações. E o Júlio Bozano tinha um negócio muito divertido, né? A gente propunha, um grupo de pessoas, né, propunha comprar alguma empresa e tal, ele se ser convencido a comprar, ele falou assim, ótimo, quanto você entra. Se todos entrassem com algum tipo de participação com capital próprio, ele entrava também, senão não. Isso que é espírito de dono, né? Não, put your skin on the game, entendeu? Skin on the game total. Então, era muito legal esse negócio, porque a gente já sabia, né? Falava, pô, todo mundo vai entrar, senão não adianta nem propor, tal. Filosofia de vida e sucesso. As pessoas querem saber como é que você vai se portar. A coisa que dá mais desconforto é você acordar e não saber como o outro vai se portar. E você acha isso ruim? Você sabe que eu estou lendo agora a biografia de Júlio César, né? E ele vai para Rhodes para se educar com um grande filósofo. E ele ensina, faça sempre o inesperado. Mas o inesperado dentro do previsível. Você tem que ter uma linha de pensamento. Se você fizer dentro daquela raia, tudo bem. Agora, o que não pode é, hoje você está indo para frente, amanhã você vai para trás, depois você vira para Você tem que ser consistente. Você tem que ter consistência. Acho que é isso. Então, eu acho que esse é o legado. Consistência. Entendeu? Esse é o legado. Eu não preciso sair por aí. Primeiro, eu não fiz nada demais. Eu fiz o que apareceu na minha frente, fiz razoavelmente bem feito e vida que segue. Então, esse negócio, o legado, eu fui isso, tal e aquilo, eu acho ótimo. Mas eu acho que tem muito mais. Para mim, a satisfação é minha. Entendeu? Dos meus filhos, de conversar, de fazer. O legado é muito mais o ser que o estar, né? É muito mais o que você construiu como personalidade, como entrega, do que a posição que você está no momento. E hoje, eles, por exemplo, eles tocam um negócio deles, que é de exportação, isso e aquilo, que eu não entendo nada de exportação. Nada. Zero. Eu nunca exportei um lápis na minha vida. Então, é muito bacana, porque eles fazem coisas que eu não sei fazer, eu sei fazer coisas que eles não sabem. Então, a gente vai criando coisas, eles vão criando, né? Eu crio outras coisas, porque eu acho que eles têm que ter a vida deles e a gente está aqui para fazer junto o que precisar, mas eu acho que tem que ter independência, tem que ter a vida própria. É muito interessante o que você comentou do legado e da sua personalidade ser baseada em humildade, integridade e previsibilidade e consistência. Acho que em especial pelas posições em que você passou, com privatizações, com reestruturação, com banco, a questão de integridade deve ter sido também fundamental, né? Imagina, no momento de privatização, eu participei da privatização da Eletrobras como conselheira de Furnas. E foram 4 meses em que a gente teve 20 reuniões de conselho. Então, imagino você passando por isso no começo do processo de privatização, como deve ter sido. Algumas histórias que você gostaria de compartilhar com a gente? Inúmeras histórias. Pô, desde das privatizações, hoje em dia, né? Hoje é fashionable, Embraer e tal. Trouxemos o Alexandre Silva para falar com a gente também. Então, imagina lá atrás, quando aquilo tinha saído da mão do Osiris, que fez um trabalho espetacular, ninguém queria aquilo, era uma empresa, e o Júlio Bozano, com aquela visão dele, então fez o que fez numa empresa dessa. Você vê reestruturação tipo de Parmalat, que tinha todo tipo de lambança que você possa imaginar. Deve ter sido bastante complicada essa. Foi, aí, sim, maravilhoso. Porque foi integridade não era um dos fatores, né? Muitos países, muitos negócios. Muitos negócios. Era Austrália, Brasil, Estados Unidos. E a maior operação era o Brasil, a Itália, né, que era em Parma. Por isso que se chama Parmalat. Na realidade, a Parmalat não era em Parma, era em Colecchio, que fica a 8 quilômetros de Parma, mas chama Parmalat porque é o leite de Parma, né? E a gente ia a cada 15 dias para lá, porque a nomeação foi feita pelo governo italiano. Então foi espetacular, foi. E fora o fato de boards, HBO International, Teletec, em Denver, AT&T,
Não, Bell Canada, desculpa, não AT&T, o Bell Canada. Bell Canada foi um negócio super curioso, porque Bell Canada ia entrar em Chapter 11, né, e quando me convidaram a ir para Bell Canada, pela minha passagem TVA, DirecTV e pela American Express, porque o billing system da telefonia é idêntico ao de cartão, né? Aí me convidaram, tal, e tive que ir para lá, para Toronto, tal. Chegou lá, eu tinha uma audiência com o juiz do Chapter 11, né? Aí ele me sentei com ele falou assim, o senhor tem consciência de onde está entrando? Chapter 11 aqui no Brasil seria uma RJ. Né? Uma recuperação judicial. Aí eu falei, olha, eu tenho consciência, que me contaram isso, o objetivo é esse. Aí ele falou, olha, se o senhor fizer o que o senhor está falando, não vai ter problema nenhum. O dia que o senhor tiver alguma dúvida em fazer alguma coisa, antes de fazer, me liga. Olha aqui a cabeça dos caras. Né? Isso era o juiz do Chapter 11. Aí eu saí de lá, pensei com meus botões, será que ele me chamou aqui para avisar que, olha, a próxima você é preso, não é preso? Será que foi um conselho ou uma ameaça? Ou foi, né, elegantemente, né, dizendo. Mas são experiências que você carrega pro resto da vida, né? Você fala assim, tá vendo? Se fizer as coisas direito, não tem problema. E tem outra coisa, quando você faz direito, você pode demorar um pouco mais para subir a escada, mas você não desce nenhum degrau. Você não desce nenhum degrau. Não adianta, não tem esperteza para nada, esperteza tem perna curta. E aí chegamos a hoje, né? Assim, de uma forma muito simplista, né? Chegamos a hoje. Aí as pessoas me perguntam, e aí, o que você faz, o que você não faz? Que vai para? Eu falo, não, para nunca. Nunca. Senão eu vou comer a porta da geladeira, vou brigar em casa, entendeu? Então eu continuo, dou muita palestra, né? Porque eu tenho essa veia acadêmica, né? Por causa do doutorado, do PhD e Ainda tal. dá aulas, Raul? Aulas regulares, não. Não. Porque a aula regular te consome muito, né? Na preparação, na aula e no pós também. Né? Provas, então, assim. eu dei muita aula no doutorado da FEA. Eu tive muitos orientados lá. Então, eu dou muita palestra, dou aulas assim esporádicas, 2, 3 por cursos, que os professores me convidam. E continuo em conselhos, né? Porque eu acho que a gente aprende muito dando em conselhos e diverte, né? Pô, diverte, é um aprendizado do dia a dia. Você mantém sempre duas coisas, a atualização contínua do que está acontecendo e a segunda, a instigação intelectual, né? Você tem que... A base, eu tenho uma filosofia que a vida é simples. A base dos negócios é muito parecida. As pessoas tendem a dificultar tudo na vida. Não. Eu me lembro que quando começou a aparecer a área de TI, era impossível você conversar com alguém, né? Porque o cara não queria que você entendesse para não perguntar muito. Então vinham com aqueles negócios, né? O código 27B835, quando você entende, as coisas são todas simples. Então a vida é simples. Quem complica é porque tem algum desconforto, né? Tem medo, desconforto, insegurança, o que seja. Então, os negócios são muito parecidos no seu âmago. As pessoas, não, meu negócio é complicado. É complicado para ninguém entrar. Você cria uma barreira de entrada verbal. Não é complicado nada. Então, eu gosto de aprender novos negócios. Por exemplo, há uns anos atrás, eu fui convidado, fui parar na Eldorado Celulose. Pô, é um aprendizado. Eu nunca trabalhei numa papeleira, numa indústria de celulose e tal. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na vida. Legado e realizações. E a família crescendo, né? Agora eu tenho um filho que mora em Portugal, porque uma das coisas dessas andanças pelo mundo, quando eu era executivo, né? É que os filhos, quando chegam numa certa idade, também vão embora, né? Porque é o caminho natural. Então, os dois fizeram faculdade fora, o Maurício fez depois um mestrado na Suíça, já moraram em diversos lugares, o Maurício já morou nos Estados Unidos, já morou na Austrália, o Marcelo morou nos Estados Unidos, morou na Austrália, hoje mora em Portugal, já há quase 4 anos. Eu tenho uma neta portuguesa, nascida em Lisboa, tal. Então, e tem uma outra a caminho, que agora para o fim de fevereiro. Então, a vida está ótima, e uma família linda, minha mulher tem muita paciência comigo,
Meus filhos já têm pouco menos, já me criticam um pouco mais. Mas tudo bem, já tem a família deles para cuidar. O Maurício também casou agora em junho. Eu fui mentora do Maurício. Né? Eu sei. O negócio deles, fantástico. É um programa muito bacana. Então, assim, de uma forma muito simplista, eu diria, esta é minha vida, né? É um livro... escrevo livro também, talvez... Às vezes eu fico pensando, vou escrever mais um, isso que não vou... E quais são, em que teor vão os livros? Sempre para jovens, para os filhos, porque o primeiro livro que eu escrevi, que é o Sonhar Acordado, eu acho que tem uma coisa na vida da gente, eu acredito muito nos sonhos. Quando a gente é criança, toda criança, quando tem 5, 6 anos, toda noite você sonha na cama, sonha acordado. Você sonha que vai ganhar uma bicicleta do Papai Noel, que vai ganhar uma boneca, as meninas, né? Enfim, e você vai sonhando. E aqueles sonhos, se você reparar, 99% daqueles sonhos se materializaram. Depois você começa a sonhar que vai namorar a Mariazinha na escola, ou o Joãozinho na escola, e isso e aquilo, e esses sonhos vão se materializando. Depois você sonha que vai entrar na faculdade, e esses sonhos vão se materializar. Grande 99% deles, eles se materializam. Por quê? Porque você passa o tempo inteiro construindo esse sonho e vendo qual é o caminho que você vai seguir para alcançar esse sonho. Ou seja, você está fazendo um planejamento estratégico daquilo que você quer naqueles momentos da tua vida. Aí o que acontece? Você faz 20, 25 anos e para de sonhar. Você tem um vazio. Você não sonha mais assim. Não, eu gostaria de fazer aquilo. E toda noite você vai construindo, e mais um pedaço. Porque quando você constrói, no momento que a oportunidade passa, você sabe exatamente se é ou não é aquilo que você quer. Porque você já construiu isso na tua cabeça. Você já fez o planejamento estratégico. O teu sonho é um planejamento estratégico. E aí as pessoas de 20, 25 anos, até os 40, 50, 60, com uma pancadaria da vida, param de sonhar. E aí fica esse vazio, não sabe. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te leva lá. Como diz o coelho para Alice, né? É o coelho para Alice, entendeu? Então, eu tenho sempre meus sonhos e vou buscando. Tá, e qual que é o seu sonho hoje? Meu sonho agora é voltar a dar aula numa universidade fora do Brasil, entre outras coisas. Que ótimo. A Inglaterra é uma ótima, você tem PhD, né? Eu passei lá, nós passamos lá 5 anos. E aí a Sônia fica empolvorada, fala, pô, você não para, você sempre procurando coisa, sempre procurando encrenque, se aquilo. Eu falei, não, é meu jeitão, eu vou fazer. E alguns tipos de conselhos que eu tenho muito interesse, muito foco, assim, que eu gostaria de aprender. Então eu fico procurando essas coisas, sonhando. Falo, não, vou fazer assim, vou lá, tal, isso e aquilo. Então os sonhos são como os deuses. Se você deixa de acreditar, eles deixam de existir. Então tem que sonhar. Tem que sonhar. É engraçado, na quinta-feira a gente teve um jantar de confraternização de fim de ano e fizemos uma dinâmica de perguntas. E a pergunta que caiu para mim foi, qual foi seu maior sonho? E aí eu falei, olha, eu acho que eu estou vivendo o meu maior sonho porque eu continuo construindo o meu futuro. Então foi muito lindo do que você está dizendo. Olha só. Mas foi algo que eu não tinha refletido e que veio naquele momento, né? A gente realmente constrói a nossa vida a cada dia. Então, não é impossível deixar de sonhar se você não tem um... Senão você constrói para onde? Para quê? Né? Não, você existe. Não tem uma... Então, minhas buscas são essas aí. E você diz que dá palestras e aulas. Quais são os temas que você aborda? Olha, nas palestras, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa, sobre as pessoas, sobre o sonho, porque... Uma coisa que os jovens, agora está mudando, mas até uns 5, 10 anos atrás, você pergunta para um jovem o que você quer ser quando ele se forma, ele fala, quero ser rico. Quero ser rico. Hoje a causa, o propósito está muito mais forte. Então, eu acho que isso não é um meio, nem um fim. Eu acho que o caminho de fazer as coisas certas podem te levar lá. Agora, se você sofre... Desculpa. Se você sofre que quer ficar rico amanhã e leva 30 anos, você vai sofrer 30 anos. Então, o que eu acho que você tem que viver o dia de hoje e construir o teu sonho, o teu objetivo. E não o imediatismo do teu objetivo. Se eu não ficar rico amanhã, desisto e vou fazer outra coisa. Não.
Então, eu estou sendo muito simplista, né? Então, construir, eu gosto muito de falar sobre esses temas, principalmente nas empresas, porque as pessoas não têm mais paciência de esperar, fazer carreira, ser promovido. Eu não estou dizendo que tem que ser como há 50 anos atrás, onde o pai ia para a Ford, o filho ia para a Ford, o neto ia para a Ford e todo mundo se aposentava na Ford, o exemplo que eu estou dando. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, de falar sobre como a vida vai te levar voltada ao lado profissional. Porque a vida, uma outra coisa que eu ponho, né, tem um tripé na vida, que é o eu, a pessoa, a família e o trabalho. E eles são intrínsecos, né? Não são Escuta, separados. Todo mundo, quando faz um plano, faz um quadrado. O plano precisa de 3 pontos. 3 pontos. E eles têm vasos comunicantes. No momento que você dedica mais ao trabalho, é em detrimento do eu e da família. E assim qualquer um desses pontos. Então, o que ocorre? Esses 3 pontos têm que estar em balanço. Imagina se, às vezes, que eu mudei de país, com família, se aquilo vira a Sônia e fala assim, nós não vamos. Então, é um conjunto de coisas que vai se mexendo e vai construindo junto. Tomando riscos na vida. Eu brinco, né? Eu tenho essa teoria do tripé, eu tenho a teoria do trapézio. Eu acho que as pessoas, na vida, têm que correr alguns riscos. Riscos que todos nós corremos no dia a dia, né? Mas, às vezes, tem riscos maiores e riscos menores. E eu brinco que tem a teoria do trapézio. Quando você está do lado de cá do trapézio e dá o balanço, para você pegar o outro trapézio, tem uma fração de segundo que você fica no ar. Sim. Se você não soltar para pegar o outro, você vai voltar para onde você saiu. E aí não dá mais, porque você perdeu o balanço. Então, na vida, tem que correr alguns riscos. Tem que ficar no ar em alguns momentos. Tem algum momento que você vai ficar sem as mãos e sem os pés e sem apoio físico nenhum. É a teoria do trapézio. Tem aquele espaço daquela fração de segundo. Mas, quando você pega do lado de lá, você sobe. Você sobe. Agora, quem não corre risco na vida, a vida é monótona, né? É monótono. Acertar todos? Não tem como. Não tem como. Agora, não tentar nenhum porque tem medo de errar, é uma desgraça. É uma desgraça. Então, eu acho que assim, é uma filosofia de vida, não é tão complicado, é tudo mais... Depende de como a gente encara, né? E quanto dói, né? Tem gente que tem medo de errar, dói muito. Errou, gente, vida que segue. Levanta, sacode as poeiras e vambora, vida que segue. Bom, Raul, a gente está chegando ao fim do nosso... Raulzinho, né? Como você já parece que as pessoas te chamam. A gente está chegando ao fim do nosso podcast e para todos os convidados que vêm, a gente dá um presente, que é um livro. Muito obrigado. Então, o livro que eu selecionei para você é esse que chama Outlive. A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia, né? E acho que, muito em linha do que você está falando, vamos dizer que a gente vai viver mais de 100 anos. Então, em muitos momentos da vida, a gente vai ter que largar o trapézio e ficar no ar, né? E esse livro ele é muito focado mais na parte médica, né? Ele fala que existe um caminho diferente para envelhecimento, é possível viver e não apenas sobreviver, além das expectativas, nos tornando mais saudáveis a cada década. E ele trabalha como trabalhar a saúde. Dentro dos conceitos de Blue Zones de como viver a longevidade, né, eles falam que você tem que trabalhar o corpo, o movimento contínuo, que você tem que trabalhar as relações, as comunidades e o apoio que você tem dos outros, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, do YPO. Ele fala que você tem que trabalhar o seu propósito, né? E aí você também trouxe muito a questão de propósito, de sonhos, para que você está aqui nessa vida. E ele fala que você tem que trabalhar muito a nutrição, o que você ingere. Então, acho que dentro desses conceitos, muitos você já traz, eu espero que esse livro possa te ajudar. Eu primeiro agradeço, mas eu tenho uma pré-condição para aceitar. Poxa, todas? Eu só aceito qualquer livro com dedicatória. Então... Assim vai ser feito, então. E eu gosto muito dele. E uma coisa interessante é...
A gente brinca, né? As pessoas perguntam, e você perguntou, qual é o legado, se aquilo. Eu digo que o legado vai estar na minha lápide, assim. Esse foi embora contra a vontade. Gostava muito disso daqui, entendeu? Já vou conversar com a Sônia, Maurício e Marcelo sobre isso, muito interessante. Obrigada, viu, Raul, Obrigado por ter vindo conosco. Eu que hoje. agradeço. Foi um prazer estar aqui e dividir esse tempo com você. Muito alegre. Obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.